Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Então vamos lá, hoje nós vamos ter aula de história, tá? Caderno novo, né? Caderno 4, quarto bimestre, último caderno do ano, né? Deste terceiro ano, tá? Então, caderno de história, caderno 4, página 147, vamos começar uma unidade, unidade 4. A formação do povo brasileiro. Nosso país, o Brasil, tem mais de 500 anos. E se olharmos ao redor, veremos que o nosso povo é formado por gente de todos os jeitos. Diferentes tons de pele, diferentes formatos de narizes, diferentes formatos de olhos, diferentes formatos de bocas, o tipo do cabelo diferente, o jeito de falar, os sotaques, os costumes e muito mais. A diversidade é uma característica preponderante em nosso país. Diversidade vem de diversos, de vários, né, de variedade. E é uma característica bem dominante aqui no nosso país. Ainda bem, né? Porque a diversidade é uma coisa muito boa. Seria muito chato se todo mundo fosse igual, né? Com as mesmas características. Aí seria como ficar conversando na frente do espelho, né? Todo mundo igual. O interessante é conhecer pessoas diferentes, né? Com características diferentes. E conviver com essas pessoas, é isso que vai agregando conhecimento para a gente, né? Quando a gente conhece o diferente. Se for para conhecer o igual, a gente já sabe, né? Como é que é. Mas como será que tudo começou? Observe a imagem ao lado. Né? Então, aqui também, vou colocar ela aqui, ó, um pouquinho maior. Olha que legal. O mapa do Brasil, né? E aqui está falando, na imagem ao lado, observamos 3 rostos que identificam a origem do nosso país, do nosso povo, né? Como é que tudo começou? Que povos eles estão representando? Então, essa primeira pessoa está representando o povo africano, essa segunda pessoa. Então, aqui, a gente percebe até a diferença da cor da pele, né? É o negro, o branco, o indígena chamam de pele vermelha, né? Porque ele pega bastante sol. Então, aqui, o negro está representando o povo africano, o branco está representando o povo europeu, e aqui, não sei, aqui não está aparecendo a pele vermelha, né? Mas aqui, essa terceira pessoa está representando o povo indígena, tá? Então, nós vamos responder isso. Que povos eles estão representando? Esses 3 rostos representam os povos africanos, europeus e indígenas. Pode até colocar já a autocorreção aí, tá? E é claro, né, que a partir da convivência desses 3 povos, eles também trouxeram as características de cada povo, né? E assim foram agregando a essa nova vida aqui nas terras brasileiras, né? Então, tem tradições como danças, festas, lutas, culinária, né? A língua. Então, tudo isso foi sendo trazido para cá. Um foi aprendendo com o outro, né? E aí, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, os hábitos acabaram sendo hábitos brasileiros, né? Sabendo-se a origem de cada um. Por exemplo, feijoada. Feijoada é uma comida de origem africana. Mas, ao longo aí dos anos, né?
ao longo dos séculos, é claro que foi mudando a receita, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Existe até a feijoada branca, né? Aí já é uma coisa assim, uma culinária mais dos europeus, né? Feijoada branca, com feijão branco, com carne de porco também, né? Porque a feijoada com feijão preto também, com várias partes do porco. E também tem a feijoada branca. Aí muda um pouquinho a receita aqui, vou pôr um ingrediente a mais, ou vou tirar aquele. Então, a receita ela já começa a ficar abrasileirada, né? Só que a gente sabe qual que é a origem, tá? Assim acontece com todas as outras coisas, né? Com lutas, com danças, com as festas, né? Pode ser que mude uma coisa ou outra ao longo do tempo, mas a essência permanece, tá? Página 148, exploração e descoberta. Você aprendeu que, ao longo do tempo, a prática do trabalho passou por várias transformações, tanto para as pessoas que o realizavam, quanto na forma com que era praticado e na tecnologia envolvida para sua realização. Nesse bimestre, você conhecerá alguns aspectos culturais e sociais dos povos que, não só por meio do seu trabalho, mas também com sua cultura, contribuíram para a formação da população brasileira. Então, a gente já sabe ali quais foram os povos que originaram o povo brasileiro, né? Foi a partir dos africanos, dos europeus e dos indígenas. Hora do texto. Povos indígenas. Temos aqui uma música, que o nome da música é Chegança, de chegar, né? Está falando um pouquinho quer dar a entender, né? Que está falando da época em que os portugueses chegaram aqui, né? Nessas terras que eram só dos indígenas, tá? Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri. Yanomami, sou Tupi-Guarani. Sou Carajá, sou Pancaruru. Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté. Funiô, Tupinambá. Essa é uma letra, né, que traz os nomes dessas etnias, desses grupos indígenas, tá? Compositores dessa música, Antônio Nóbrega e Wilson Freire. Cada cena bonita, né, do povo indígena, com a sua cultura. Eu acho muito lindo, gente. Isso daí a gente não podia deixar nunca morrer uma cultura como essa. Mas vocês vão ver que a realidade não é assim, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho quantos índios existiam na época em que essas terras eram só deles, e hoje em dia, quantos índios existem. Então, aqui, o que eu trouxe para vocês? A música Chegança, para vocês ouvirem um pouquinho, tá? Vou deixar vocês curtirem aqui. Vamos prestar atenção na letra, tá bom? É bem bonita. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso
preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Furiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Furiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com uma surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de corduna já na mão, ai senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Bem legal, né, gente? Tem muito significado essa letra aí, viu? Muito significado. Dá até tristeza, né, gente? Porque ele está falando, né? O índio está falando como era bonita, como parecia um sonho a vida deles, né? Antes do homem branco chegar, né? As terras, essas terras eram só deles. E aí, quando o homem branco chegou, parecia que ele já estava pressentindo, né? Que a vida dos índios iria mudar. Iria chegar a fome, iriam chegar as doenças, a morte de muitos índios, né? Pegar as terras deles, começar a delimitar, ó, essa terra aqui, essa parte aqui não é mais sua, tá? Agora é minha. Então é triste, né? E eles sofrem até hoje. Então essa música, a letra foi muito bem elaborada, né? Então, ali onde a Pro citou, no caderno de vocês, vocês têm um trecho dessa música, tá? Do músico e compositor Antônio Nóbrega. Nesse trecho, né, são citados alguns dos povos indígenas que viveram e ainda vivem em nosso país. E antes da chegada dos portugueses ao Brasil, que foi em 1500 que eles chegaram aqui, os índios eram os únicos habitantes da nossa terra, os verdadeiros donos destas terras. Nesse período, como você sabe, viviam alguns milhões de indígenas em nosso território. Alguns livros de história trazem que vivia aqui 5 milhões de índios no território brasileiro, tá? Esses 5 milhões, é claro que eles eram divididos em tribos diferentes, né? Em povos diferentes. Cada povo, cada nome que foi citado ali na música é de uma tribo, de um povo. Então, cada tribo falava a sua língua, né? E aqui diz que esses milhões de indígenas, eles falavam mais de 1.200 línguas, tá? Com os mais variados costumes também eles tinham, né? Hoje, esse número, aqui não está citando 5 milhões, mas eu já li que eram 5 milhões aproximadamente, né? Hoje esse número é muito menor, calcula-se que existam perto de 900 mil indígenas, falando mais de 180 línguas. Olha como diminuiu de forma expressiva, né, gente? De 5 milhões para 900 mil, de 1.200 línguas para 180. E é um povo que luta pela preservação do seu espaço e dos seus costumes.
Observe os mapas a seguir. No primeiro mapa, podemos observar que por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, todo o território brasileiro era povoado por diferentes tribos indígenas. Vamos ficar atento para a legenda. Então, aqui está, principais famílias e troncos linguísticos indígenas. Isso no século XVI. Só que está falando que esse mapa é o mapa que nós conhecemos hoje, né? Esse mapa mostra os limites atuais do Brasil. Esses limites, onde que é o Amazonas, onde que é Minas Gerais, esses limites, eles não existiam na época da conquista portuguesa, tá? Depois é que foram dividindo o território, né? Dando nome para os estados, mas naquela época não existia nada disso, tá? Era só o território habitado por milhões de índios, né? Essa legenda aqui traz os troncos linguísticos. Então, vocês vão ver, vocês vão ter que olhar pela cor, né? E aí vocês vão analisando aqui, ó. Onde que era o povo Tupi-Guarani, onde que era o povo G, né? G. Famílias linguísticas. Aruaque, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. E essas linhas são os limites atuais dos estados. Isso como a gente conhece hoje em dia, só que naquela época não tinha esses limites, tá? Então, aqui é mais para vocês saberem que naquela época o território todinho, que hoje nós sabemos, né? Para nós é o Brasil, mas naquela época não tinha esse nome ainda. Então, esse território todinho, ele era habitado por índios, tá? E eles falavam diferentes línguas, tá bom? Então, temos aqui essas famílias linguísticas, eram diferentes línguas, dependendo de cada tribo, tá? No segundo mapa, é possível percebermos que a presença indígena diminuiu significativamente e os poucos povos existentes estão localizados, em sua maioria, na região do Amazonas, tá? Do Pará e do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Observe as terras indígenas indicadas no mapa pela cor verde. Então, onde você estiver vendo a cor verde, é onde tem ainda alguns índios, tá? Então, tem mais ali na região norte, né? Um pouco aqui também no Mato Grosso. E tem um pouquinho assim espalhado por todo o território, tá? Por exemplo, aqui no nosso estado, teve um ano, não sei se ainda tem, mas teve um ano que o Objetivo levou as crianças para conhecer uma tribo indígena que vive ali nas redondezas de São Bernardo do Sul. São Bernardo do Campo. Tem uma tribo ali. E a gente levou os alunos, e eles conheceram um pouquinho da cultura dos índios, viram algumas danças. Foi bem legal. Não sei se ainda tem, porque do jeito que as coisas estão, né? A gente não sabe o que acontece de um dia para o outro, muda muita coisa, né? Mas, olha, tem algumas tribos também aqui em São Paulo, tá vendo? Alguns territórios que ainda são habitados pelos índios. Aqui, povos indígenas no Brasil atual. Aqui é mais para falar como é que está a situação legal deles, né? Então, aqui, situação jurídica administrativa. Onde vocês estão vendo a cor vermelha, é um território ainda com restrição de uso a não índios. É um território que ainda está em identificação.
As terras aqui roxinhas já são terras declaradas. Imagina que já seja assim comprovado que ali é um território do povo indígena, né? O azul está identificada, o verde está homologada, já está registrado, tá? E está também como reserva indígena, ou seja, ninguém pode invadir, ninguém pode pegar essas terras deles. Então, está como reserva indígena. Esse mapa é mais para vocês saberem, né, quanto que tem de índio ainda no nosso país. Imagina que esse país, se fosse para pôr o verde aqui, esse território seria todinho verde na época de 1500. E agora, olha como que está, né? Um pontinho aqui, um pontinho ali. Diminuiu bastante, né? O número de índios aqui. Quantas mudanças, não é mesmo? Atualmente, as terras indígenas espalhadas pelo Brasil são patrimônios imprescindíveis para a preservação das culturas desses povos. Como foi visto no segundo bimestre, os costumes indígenas dos vários grupos que viviam e vivem no nosso país diferenciam-se entre si no idioma e no jeito de morar. Entretanto, alguns hábitos são comuns entre eles. Veja as imagens a seguir. Então, o povo indígena, eles têm também algumas diferenças entre eles, tá? É claro que a língua, né? Vocês viram ali quantas línguas diferentes dá para se falar. E o jeito de morar também. Eles têm a distribuição aí das ocas, a forma de se fazer, tá? Ó, formação das aldeias. As aldeias são formadas por um conjunto de casas que apresentam diferentes formas de agrupamento. Nós já temos isso em aulas anteriores. Conforme a cultura na qual os indígenas estão inseridos, podendo ser construída de forma circular, linear ou retangular. Então, é como eles formam a aldeia, né? Como é que eles colocam as casas, que são as ocas? Pode ser assim, de forma circular, né? Uma do ladinho da outra, na forma de um círculo, pode ser na forma de um retângulo, pode ser na forma de uma linha, também tem umas que ficam em forma de V, tá? A distribuição das ocas. Então, aí já está também uma diferença entre as diferentes tribos, né? Como é que eles formam as aldeias para morar. Também as tarefas nas aldeias. Na aldeia, todos trabalham. Aos homens são dadas as tarefas que exigem maior esforço físico, porque o homem tem mais força física, né? Como a construção das ocas e a caça de animais. Já as mulheres são responsáveis pelo plantio, pelo cuidado com as crianças, a organização da casa e a organização também da cozinha, né? De fazer a comida, tá? Olha aí as cenas, né? Que lindo. Os homens pescando, as mulheres descascando mandioca, né? Vão preparar o alimento. É bem legal. Uma cultura muito bonita. Aqui, o artesanato. Os indígenas confeccionavam manualmente, né, com as próprias mãos, cestos de palha, instrumentos musicais, cerâmica e adereços como cocares, colares, tangas e pulseiras. Tudo feito com material que retiram da floresta, tá? Então, a matéria-prima vem lá da floresta. Então, olha que legal, alguns instrumentos musicais aqui. Temos o caxixe, matraca, ocarina, pau de chuva,
sopro, ganzá, bem legal. Sopro aqui deve ser feito com coco, né? Eu acho que eu já vi numa aula de música da Pro Giovana o pau de chuva. Eu acho que ela tem esse pau de chuva aqui. Um dia vocês perguntam para ela. Se vocês já não viram, né? Pode ser que ela já tenha mostrado. É bem legal. É um barulhinho bem gostoso, assim. Quem sabe um dia ela vai mostrar para a gente. Tá vendo só o artesanato, né? Que os povos indígenas fazem. Aqui é a pintura corporal. Na pintura corporal, além de protegê-los do sol e dos insetos, ela tem um significado especial para cada um desses índios. Olha como fica bonito, né? Olha o cabelo dele também, nossa, fica bem bonito. Eles gostam muito de se pintar para se preparar para uma festa, né? Para os cultos deles, fica bem bonito. Música e dança. Para os povos indígenas, todos os acontecimentos são motivos para comemorar com dança e canto. Até a morte de um índio, eles têm ali um ritual para comemorar. Não é que eles ficaram felizes que o índio morreu, mas eles têm uma outra cultura, né? Criança tem um lugar especial nas aldeias indígenas. Veja como a autora Aracy Lopes da Silva, em seu livro Índios, descreve a infância dos curumins nas aldeias indígenas. Está vendo como é que se chama criança em língua indígena? Curumim. Então, aqui a gente vai ler o texto, tá? Aracy Lopes da Silva, ela está falando um pouquinho de como que é a infância nas aldeias indígenas. Qualquer que seja a sociedade indígena onde você tenha nascido, foi tratado com extremo carinho e recebeu dos velhos uma atenção especial. Aqui sendo, assim, são citados trechinhos, tá? Suas irmãs mais velhas carregavam você para todo lado. E antes, quando bem pequenino, ou será pequenina, você não desgrudava de sua mãe. Ela tinha um jeito de carregar você para onde ela fosse. Lugar de criança pequena, nas aldeias indígenas, é sempre perto da mãe. Mas agora, com 4 ou 5 anos, você já pode se arriscar um bocadinho. Já começa a formar grupinhos com o pessoal do seu tamanho. Por enquanto, as brincadeiras são ali mesmo, aos olhos da mãe, da avó, das tias, do pai, do avô, dos tios. Ainda não dá para se arriscar a grandes distâncias. Lá pelos seus 7 ou 8 anos, aí sim, haja mato e arquinho, peixinho e caça de bicho pequenino, passarinho e árvore para subir, e rio para nadar e o mundo para conhecer. Principalmente se você for menino, com menos atribuições domésticas que suas irmãzinhas. A vida das crianças acontece num cenário de verdade e não de mentirinha. Cozinham mesmo, caçam mesmo, coletam mesmo, transportam mesmo os produtos colhidos na roça. Legal, né? Gostei dessa parte, que é uma vida de verdade, convivendo com as pessoas de verdade, diferente dessa cultura aqui, né, gente, da zona urbana, por exemplo, que hoje em dia as crianças ficam só na frente de uma tela, ficam tendo ali uma, entre aspas, convivência virtual, né, com bonecos, com coisas que não existem. E esse tempo todo que as crianças estão ficando na frente dessas telas, é um tempo que elas também estão, de uma certa forma, perdendo em conviver com pessoas de verdade. Dependendo de quanto tempo ela fique, né?
É o que a Pro falou, crianças da idade de vocês ficar 1 hora na frente da telinha brincando, 1 hora por dia já é de bom tamanho. Mas a gente sabe que tem adolescentes que passam uma madrugada inteira, né? Tem gente que passa o dia inteiro, não quer estudar. Aí quando a Pro põe uma aula ali, posta uma aula, ainda dá um dislike para a Pro. O que é isso de postar aula, né, gente? Então, a gente tem que pensar bem. Tem que pensar bem no que a gente está fazendo, como é que a gente está conduzindo o nosso dia, né? Em 24 horas, como é que a gente está usando essas horas? Para fazer o quê de bom para a gente? Uma das coisas é conviver com pessoas de verdade, fazer tudo o que for de verdade, tá? Pessoal, lá na página 198, tem aquela seção Por que comemorar? E tem a parte ali do Dia das Crianças, né? Foi um dia bem legal, a gente teve uma semana bem alegre, bem divertida. Então, a gente vai ler um pouquinho, tá? 12 de outubro, Dia da Criança. No Dia da Criança mesmo, acho que a gente ainda não estava com o caderno, né? Nem todo mundo estava. Aproveite esse dia para brincar, desenhar, passear, ler, dançar e muito mais. É o seu dia. E lembre-se, todas as crianças têm direitos e deveres. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Toda criança tem direito à igualdade, isto é, a não ser maltratada por causa de sua etnia, religião ou nacionalidade. Toda criança tem direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e cuidados médicos. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Toda criança tem direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Toda criança tem direito a crescer em um espírito de solidariedade, amizade e justiça entre os povos. Toda criança tem direito à educação e a cuidados especiais quando ela for física ou mentalmente deficiente. Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes. Então, essa é a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Muitas coisas a gente já sabe que são aplicadas, outras coisas, né, a gente não percebe isso para todas as crianças, né, que deveria. Aquelas criancinhas ali que estão no farol, né, deveriam estar em outro lugar, por exemplo, numa escola, brincando. Então, às vezes, nem sempre todos esses direitos aí, que são direitos de uma criança, nem sempre eles estão sendo respeitados. Mas as crianças não têm só direitos, elas também têm deveres, né, gente? Então, a gente também tem que saber aquilo que a Pro falou, tem que saber também conduzir o seu dia aí. Você tem alguns direitos, você também tem alguns deveres. Aqui, troca de ideias. O que você pensa sobre? Aí vocês podem conversar um pouquinho aí em casa. Crianças que trabalham, a gente já falou bastante sobre isso nas aulas. Crianças que não têm uma família, né? Essas crianças que vivem em orfanatos, por exemplo, né? Em casas de abrigo. Crianças que não frequentam a escola. Acabei de falar aí um exemplo, né? De quem fica na rua vendendo coisinha no farol, ou fica ali em outras regiões, trabalhando na roça, né? A gente já falou do trabalho infantil. Deveriam estar frequentando uma escola.
Crianças que não têm comida, não têm brinquedo, não têm tempo para o lazer, não têm tempo para se divertir. Então, tudo isso é muito triste, né? A criança tem que ter os direitos dela, o direito de fazer tudo que seja para o desenvolvimento, né, da vida dela, para ela crescer, para ela ter conhecimento, né, adquirir conhecimento em uma escola, ter convivência com outras crianças, brincar, se divertir. Então, algumas coisas ainda não estão assim, não foram colocadas em prática, estão mais no papel. Então, gente, por hoje é isso, tá bom? A gente já começou, então, o nosso caderno de história. Até a nossa próxima aula. E um beijinho bem carinhoso da Pro. Bye, bye, gente.